Eu acho que é muito perturbador. Eu gosto de lembrar disso como uma época de mudança e de transformação, porque se você encarar a realidade do jeito que ela é, você vê que é assustadora. Meu pai, ele queria que eu tivesse a melhor instrução nessa primeira etapa da minha vida. Ele entrou em contato com algumas pessoas do Mackenzie, né, pra tentar conversar sobre, e eu consegui uma bolsa 100% através de provas. Foi uma coisa muito boa no início, mas depois foi só ladeira abaixo, que foi o início da minha vida e da minha relação com bullying, tanto na infância quanto nessa parte adulta, porque me trouxe também sequelas, vamos dizer assim, né? Eu acredito que não passou essa fase que eu estou nela, saindo do final da adolescência, indo pro começo da vida adulta, e eu tenho tantas memórias boas, tantas memórias ruins. Eu acho que é aquela questão do equilíbrio, essa falta de equilíbrio, como você disse, quando eu tive que me colocar à prova como artista. Porque quando você é artista, você tem que mostrar pro mundo como você é. Você tem que mostrar o seu corpo, você tem que mostrar o seu cabelo do jeito que ele é, você tem que se colocar à prova, tipo, independente de quem tá te assistindo. Em falta de oportunidades. Falta de liberdade de expressão, porque foi tomado isso de mim dentro do colégio. Tá, eu acho que minha história, ela começa com a história dos meus pais. Não existiria a minha história sem essa parte deles. Meu pai, ele é da Bolívia, ele veio pro Brasil para fazer uma cirurgia na Santa Casa e ficou na cadeira de rodas. A minha mãe, ela com 14 anos, ela sofreu um acidente de carro e infelizmente perdeu a perna esquerda, teve algumas sequelas neurológicas por conta do acidente. E meus pais se conheceram assim, nessa dificuldade de ambos. E eu acho que minha história começa ali. Em uma das minhas primeiras peças, eu tive que colocar uma roupa, tipo, completamente desconfortável, deixar o cabelo solto e dançar. Toda vez que eu fazia algum movimento, que eu sabia que meu cabelo tava, tipo, armando, porque o gel ia saindo, eu começava a entrar em desespero, porque eu falava, meu Deus, meu cabelo vai ficar enorme, o meu corpo tá, tipo, tá toda à mostra, tipo, eu tava de short, cropped, e aí, tipo, eu percebi e falei, opa, tem alguma coisa errada. Sabe? Não lidei muito bem com algumas situações do meu passado. E muitas vezes eu sofri uma crise de comparação, de olhar para o corpo de outras garotas da mesma idade que eu e ver que era diferente. No meu caso, eu me desenvolvi muito cedo. Então, tipo, eu sentia que eu tinha corpo e as outras não. E aí eu ficava com medo. Eu falava, ou eu tô muito pra frente, ou eu tô muito pra trás. E aí teve uma época da minha vida que eu estacionei. Tipo, eu parei de crescer, parei de me desenvolver. E aí as minhas amigas começaram a desenvolver. E desenvolveram melhor do que eu, sabe? Cresceram mais do que eu. E aí, tipo, eu falei, opa, tenho que olhar, ver o que tá acontecendo. E aí começa o medo de você se comparar mesmo, de você olhar no espelho e falar, eu não sou igual às outras meninas, eu não tenho corpo que nem as meninas, eu não sou alta igual as meninas, não sou magra que nem as meninas. E aí vai indo, sabe? Como houve uma rejeição devido à condição do meu pai, né, por ele ser cadeirante, minha mãe por usar perna mecânica, na época pelo menos não ter o mesmo patamar que eles, me fez ficar muito de lateral, vamos dizer assim, que as outras garotas. Então, várias coisas que elas passaram ao longo da adolescência ou da infância, eu não passei. Eu sempre senti que eu fui olhada com diferença, sabe? Tipo, eu sempre fui uma pessoa acima do peso, eu diria. Tanto pelo físico, tipo, digo, naturalmente, sabe quando a pessoa naturalmente tem propensão, que fala, a ser uma pessoa mais gorda. Então, eu sempre tive esse tipo físico. E aí, tipo, eu sempre sentia que os meninos ou me olhavam com questão assim, tipo, vamos dizer, nojo, ou era a questão mais assim, sexualizar. Porque, querendo ou não, a menina que é mais gordinha, ela tem mais corpo, né? Ela tem mais peito, ela tem mais bunda. E aí, tipo, assim, eu sinto que os meninos olhavam como objeto mesmo, ou com indiferença. Tipo, não faz diferença pra mim, não quero perto. Eu tinha muito estrabismo na época do colégio. Era outro nível. Eu era muito abaixo que eles. Não tinha como ser amigo. Até porque eles eram muito fechados. Todo mundo lá se conhecia ou já tinha uma amizade fora do colégio e não era incluso isso em mim. Chegou um momento que eu comecei a sentir falta, porque as pessoas não entendiam o que eu queria dizer. Às vezes eu queria falar assim, nossa, você viu aquela trança que bonita daquela modelo? E as pessoas falavam, trança? Mas por que trança? Ai, o cabelo liso é tão mais bonito. Ai, porque tá na moda fazer isso, fazer aquilo. E aí eu senti essa falta de identidade, essa falta de conversar com pessoas que me entendessem, pessoas da minha cor que saberiam do que eu estava falando.